5 mergulhadores italianos desaparecem dentro de uma caverna submarina conhecida como Caverna dos Tubarões, nas Maldivas. Mas o detalhe mais perturbador dessa história não está apenas na profundidade de quase 50 metros. Lá no fundo do Oceano Índico existe um lugar onde a luz praticamente desaparece e as correntes mudam sem aviso, e corredores estreitos de pedra transformam o mar em um labirinto submerso. Um lugar conhecido entre mergulhadores experientes como Tijuana Candu, ou como muitos preferem, a Caverna dos Tubarões. E foi ali que tudo aconteceu. Vista de cima, a região parece um paraíso impossível de associar à tragédia. Águas azul turquesa, recifes de coral e pequenas ilhas espalhadas pelo oceano fazem das Maldivas um dos destinos mais desejados do planeta. Só que muito abaixo daquela superfície calma existe outro mundo, um ambiente escuro, silencioso e pressionado por toneladas de água. Um lugar onde o corpo humano começa lentamente a perder sua referência e onde até mergulhadores experientes e treinados podem desaparecer sem deixar sinais imediatos. Na manhã de uma quinta-feira, um grupo italiano embarcou no iate Duke of York em direção ao Atol Vavu, localizado a cerca de 100 km da capital Malé, nas Maldivas. Entre eles estavam pesquisadores da Universidade de Gênova, instrutores de mergulho e especialistas em biologia marítima. Pessoas experientes, preparadas, pessoas acostumadas a mergulhos extremos. Talvez seja justamente isso que torna toda essa história ainda mais inquietante, porque eles sabiam exatamente onde estavam entrando. A Tijuana Candu não é um ponto turístico comum. A caverna tem aproximadamente 60 metros de extensão e é dividida em 3 câmaras principais. Vídeos gravados por mergulhadores mostram corredores estreitos, curvas fechadas e passagens apertadas, onde um simples erro de direção pode fazer alguém perder completamente a noção do caminho de volta. Lá dentro, a luz natural desaparece rapidamente. A visibilidade muda em segundos e qualquer movimentação errada pode levantar sedimentos do fundo, transformando a água cristalina em uma parede escura, onde ninguém consegue enxergar nada. Mesmo assim, o grupo decidiu entrar, ou quase todo o grupo. Isso porque, minutos antes da descida, algo inesperado aconteceu. Uma jovem estudante de Gênova, que fazia parte da expedição e já estava preparada para mergulhar com os outros italianos, desistiu da operação no último instante. Ninguém sabe exatamente o motivo. Ela simplesmente decidiu não entrar na água. E essa escolha aparentemente comum acabou separando vida e morte por poucos minutos. E enquanto os outros mergulhadores desciam rumo à escuridão da caverna, ela permaneceu na embarcação. Mais tarde, seria a única integrante do grupo a sobreviver. E é exatamente nesse ponto que essa história ganha um tom ainda mais curioso, porque até agora ninguém sabe o que aconteceu dentro daquela caverna. As investigações seguem em andamento, mas autoridades acreditam que vários fatores podem ter se combinado em sequência até transformar a expedição em uma armadilha mortal. Uma das hipóteses envolve problemas técnicos na mistura de gases utilizada pelos mergulhadores, porque em profundidades extremas, cilindros comuns de oxigênio não são suficientes. O mergulho técnico exige misturas especiais, cuidadosamente calculadas para evitar fenômenos perigosos que afetam diretamente o cérebro e o sistema nervoso. E basta um pequeno desequilíbrio para tudo sair do controle. Especialistas suspeitam de um fenômeno conhecido como toxicidade por oxigênio, porque em determinadas profundidades, concentrações inadequadas de oxigênio podem provocar confusão mental, convulsões, perda de consciência e desorientação severa. E o maior assustador é que isso pode acontecer de forma repentina, sem aviso, sem tempo para reação. Imagina a cena. Você está a quase 50 metros abaixo da superfície, cercado por pedra, com pouca iluminação, respirando através de equipamentos complexos. E de repente, o próprio cérebro começa a falhar. Agora, acrescente outro fator: as correntes do Oceano Índico. Especialistas explicam que a região das Maldivas pode parecer tranquila na superfície,
Mas em profundidade, as correntes são extremamente imprevisíveis. E em cavernas submarinas, essas correntes podem empurrar mergulhadores contra paredes, desorientar ou separar um mergulhador do restante do grupo em segundos. E existe um detalhe importante: dentro das cavernas, subir rapidamente para a superfície nem sempre é possível. Esse talvez seja o ponto mais perigoso desse tipo de mergulho. No mar aberto, um mergulhador em emergência ele consegue tentar subir diretamente para a superfície. Já dentro de uma caverna, existe apenas um caminho de saída. E se alguém perde a orientação naquele labirinto, o oceano vira uma prisão. E as autoridades acreditam que o grupo entrou na Tayawana-Kindu tentando explorar áreas profundas da formação. A chamada Caverna dos Tubarões recebe esse nome porque tubarões costumam circular nas águas próximas à entrada da estrutura. Mas, ironicamente, os tubarões talvez fossem o menor dos perigos naquele momento, porque o verdadeiro risco estava na própria caverna, nos corredores estreitos, nas curvas sem visibilidade, na profundidade extrema e talvez dentro da própria mente dos mergulhadores. E em mergulhos profundos existe outro fenômeno temido por especialistas: a narcose por nitrogênio, que é conhecida como embriaguez das profundezas, e ela altera a percepção da realidade. Alguns mergulhadores ficam eufóricos, outros entram em pânico, e há relatos de pessoas que retiraram a máscara acreditando estar respirando normalmente debaixo d'água, e outros acharam que estavam subindo quando na verdade estavam descendo ainda mais, tamanha era a desorientação. Agora imagina isso acontecendo dentro de um corredor estreito de pedra a dezenas de metros abaixo da superfície. Talvez por isso até mergulhadores experientes têm dificuldades de enfrentar esse lugar, porque em grandes profundidades a experiência até ajuda, só que não elimina o risco. E aí, horas depois da entrada do grupo na água, a tripulação do Duke of York percebeu que algo estava errado. Os italianos não retornavam. Então começou uma corrida desesperada contra o tempo. Equipes especializadas das Maldivas e da Finlândia foram mobilizadas para localizar os desaparecidos. A operação rapidamente foi classificada como uma missão de altíssimo risco, não apenas pela profundidade, mas também pela complexidade da caverna. Os mergulhadores do resgate precisaram entrar em um ambiente estreito, escuro e instável para tentar localizar o grupo. E foi aí que a tragédia ficou ainda pior, porque durante as buscas, um dos próprios mergulhadores do resgate desapareceu, o sargento Mohamed Madhi, que participava da operação quando não retornou à superfície junto com os outros membros da equipe. E aí, quando perceberam a sua ausência, os mergulhadores voltaram imediatamente para procurá-lo. Pouco depois, eles encontraram Madhi desacordado. Ele foi levado ao hospital em estado crítico, mas não resistiu. E agora o oceano tinha feito uma sexta vítima. Isso mudou completamente a percepção sobre o perigo daquela operação, porque se até equipes treinadas para resgate estavam enfrentando dificuldades extremas, que exatamente existia naquela caverna? Dias depois, os corpos de 5 italianos foram finalmente encontrados, a cerca de 50 metros de profundidade, presos dentro da estrutura submarina, silenciosos, imóveis, como se o oceano simplesmente tivesse congelado o último instante daquela expedição. As vítimas foram identificadas como Mônica, professora de Ecologia Marinha da Universidade de Gênova, sua filha Georgia, a pesquisadora Muriel, o biólogo marinho Federico Guaccieri e o instrutor de mergulho Gianluca. Mônica era considerada uma das melhores mergulhadoras da Itália. O próprio marido dela declarou que jamais a esposa colocaria a filha em risco. Essa afirmação levanta uma questão importante. Se alguém tão experiente entrou naquela caverna com confiança, então talvez algo inesperado tenha acontecido rápido demais para qualquer reação. Talvez um problema técnico, talvez uma corrente súbita, talvez desorientação, ou talvez uma sequência fatal de pequenos erros que se acumularam silenciosamente debaixo d'água. E as autoridades também investigam as condições climáticas do dia do acidente. Segundo a polícia das Maldivas, havia alerta amarelo para a embarcação na região devido ao mau tempo naquele dia e devido às correntes fortes.
E no mergulho técnico, pequenas mudanças ambientais fazem enorme diferença, porque a profundidade altera tudo. O corpo consome mais ar, o raciocínio muda, a pressão afeta os pulmões, o tempo de reação diminui. E existe ainda um outro detalhe mortal: a descompressão. Mergulhadores que descem a grandes profundidades precisam retornar lentamente à superfície para evitar que gases acumulados no organismo formem bolhas na corrente sanguínea. E aí, se alguém sobe rápido demais, essas bolhas podem atingir o cérebro, pulmões e coração. O resultado pode ser fatal em poucos minutos. Por isso, em mergulhos profundos, o retorno à superfície pode levar mais de 1 hora. É uma atividade que exige precisão quase cirúrgica. Qualquer erro é amplificado pela própria pressão do oceano. E talvez seja exatamente isso que torna essa tragédia tão assustadora, porque ela aconteceu com pessoas que conheciam perfeitamente os riscos, pessoas treinadas, especialistas, pesquisadores acostumados ao mar profundo. Mesmo assim, alguma coisa saiu do controle. Hoje, investigadores tentam reconstruir os últimos minutos do grupo dentro da caverna. Tentam entender quem percebeu o problema primeiro. Tentam descobrir se houve falha humana, erro técnico ou um fenômeno ambiental inesperado. Mas existe algo perturbador em acidentes desse tipo. Às vezes, o oceano não deixa respostas claras. Ele apenas engole o silêncio. E talvez o detalhe mais inquietante de toda essa história continue sendo a estudante que desistiu do mergulho no último instante. Porque enquanto 5 pessoas desciam rumo à escuridão da Tiwanakandu, ela ficou para trás sem imaginar que acabava de escapar de uma tragédia. Talvez tenha sido intuição, talvez tenha sido medo, talvez apenas uma mudança de ideia de última hora. Ninguém nunca irá saber. Mas, naquele dia, uma única decisão mudou tudo. Equipes continuaram tentando recuperar os corpos e as famílias aguardando respostas na Itália. E a caverna permanece no fundo do Oceano Índico exatamente como estava antes, escura, silenciosa, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas, em algum ponto daqueles corredores estreitos, a quase 50 metros de profundidade, 5 mergulhadores experientes entraram acreditando que voltariam à superfície, mas infelizmente nunca mais sairiam de lá. E se você gostou do conteúdo, não custa nada curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos do Atualidade Dinâmica.